Fala, meus queridos e queridas do Bitec, tudo beleza com vocês, galera? Eu sou o Felipe Becker aqui no seu canal de tecnologia e hoje nós vamos falar sobre o novo anúncio aí da LG com o seu celular flagship, que é o LG G6. Ele foi anunciado agora na MWC, que é a Mobile World Congress, que é a maior feira de celulares do mundo, com um destaque enorme, tendo-se vista que a gente não teve aí o Galaxy S8 anunciado nessa feira. Apesar de ser um celular flagship, um top de linha, ele dividiu opiniões porque algumas pessoas não gostaram das configurações, apesar da gente ter bastante novidade interessante. Eu fiquei um pouco dividido, galera, em relação às configurações do celular e as funções que ele está trazendo, porque eu não acho que a gente tem algo tão novo assim, mas eu vou explicar para vocês o porquê esse celular ele vai realmente dividir opiniões e a LG está fazendo uma, digamos assim, não uma aposta arriscada, mas eles resolveram dar um passo que talvez não traga exatamente o que eles esperam de um celular flagship. Vamos começar falando sobre a configuração do celular, que é o que está dando mais o que falar aí. A gente vai ter um processador Snapdragon 821 com 4 GB de RAM e uma bateria de 3.300 mAh com Quick Charge. Provavelmente você vai falar, pô Becker, mas por que um processador Snapdragon 821 se a gente já tem o Snapdragon 835? Galera, o que aconteceu foi o seguinte, a Samsung fez uma negociação com a Qualcomm, que é quem produz os processadores da Snapdragon, e ela negociou uma exclusividade em que só ela poderia ter esses processadores nos primeiros 3 meses após o lançamento. Então a gente só vai ver Galaxy S8 com esse processador por enquanto, e daqui a 3 meses, aí sim as empresas vão começar a produzir outros aparelhos com o novo processador da Qualcomm. É possível que a gente veja um LG G6 com esse processador, um turbinadão? É possível, mas eu tô falando isso de expectativa, tá? A LG não anunciou nada em relação a isso, mas apesar disso, apesar dessa notícia um pouco broxante para alguns, o Snapdragon 821 é um ótimo processador que atende praticamente todos os usuários hoje em dia. Você vai rodar todos os aplicativos, todos os jogos que tem na Play Store sem problema nenhum, e 4 GB de RAM também atende muito bem. Eu esperava ver talvez uma versão aí de 6 GB de RAM, mas é uma coisa mais assim, digamos, só para ter, porque realmente 4 GB de RAM atende perfeitamente e 6 GB de RAM a gente só vai ter necessidade, hoje em dia, pelo menos, se você for ter um celular com realidade aumentada, alguma coisa nesse sentido que utiliza muito hardware, como o Zenfone AR, por exemplo. Apesar de não ser a configuração que muitos estavam esperando, vai ser um celular que vai atender aí perfeitamente todos os usuários. O único problema é que você vai estar comprando um celular 2017 com uma configuração 2016. E em relação ao lançamento do LG G6 aqui no Brasil, não foi ainda especificado data, a LG não falou nada e também não foi dito se vai ter uma versão capada aqui para o Brasil, como aconteceu com o LG G5, que é uma versão com o processador mais baixo, ou seja, uma versão mais barata para o nosso país. Isso foi uma vergonha o que a LG fez, eu até fiz um vídeo falando sobre isso, mas existem alguns rumores que algumas fontes internas da LG disseram que eles não vão fazer mais isso, porque isso pegou muito mal e que a partir de agora eles vão fazer versões mundiais. Mas a gente tem que esperar para ter certeza. Mas agora vamos falar de uma das coisas que mais chama a atenção no LG G6, que é a tela, galera. O aparelho vai vir equipado com uma tela de 5.7 polegadas, apesar de ser do mesmo tamanho do LG G5, que é da geração anterior. Basicamente o que a LG fez foi diminuir as bordas do aparelho, diminuir as bordas tanto laterais como as bordas de cima e colocar as câmeras mais para cima. O que sobra é um aparelho muito bonito, com uma tela enorme que ocupa 80% aí de espaço, e ele tem uma proporção diferente, galera. Ele tem uma proporção de 18:9 e a gente poderia dizer que é uma tela 2K, como se fosse um Quad HD. Então a LG está batendo muito forte nessa tecla de que essa tela ela vai ser uma das principais funções do novo aparelho da LG, porque ele vai proporcionar para você vários recursos a mais, como por exemplo você poder tirar fotos, digamos, onde você vai ter duas telas no celular e na tela de cima você vai ver a câmera e na tela de baixo você já vê a foto em tempo real, por exemplo. Além disso, é uma tela que traz uma proporção maior, então você consegue ter mais informação apenas numa tela, e apesar da gente não ter muito conteúdo ainda suportado nesse formato, a LG disse que já está conversando com a Netflix e muitos dos novos filmes que estão saindo no cinema estão utilizando esse novo formato de tela. Então a LG ela já está dando um passo a mais nesse sentido aí de mídia. Quando nós olhamos para as câmeras traseiras, nós temos duas câmeras aí de 13 megapixels, sendo que uma tem uma angulação bem grande de 125 graus, que permite aí você escolher no momento de tirar foto se você quiser colocar mais coisa ou menos coisa, poderíamos dizer assim, no quadro, né? Você vai poder tirar fotos como se fosse com uma grande angular, onde você vai pegar mais imagens na foto, ou se você quiser utilizar a outra lente, que é uma
uma lente mais padrão, que ela é um pouco mais fechada. Isso é bom para quando você quer tirar fotos em ambientes fechados, você não tem problema de espaço, e acaba que você tem também uma câmera algo parecido com uma Action Cam, porque é uma abertura bem grande, é uma abertura próximo à visão humana que a gente tem. A câmera frontal é uma câmera de 5 megapixels que tem também uma angulação bem aberta de 100 graus, que vai permitir aí você tirar selfies. Caso você queira abrir mais a câmera, você consegue tirar selfies de uma forma mais fácil com bastante gente aí na foto. Não dá para saber ainda exatamente como a câmera desempenha e você precisa de mais testes aí para ter certeza de que a câmera realmente é boa. Mas nos testes que já foram feitos, a câmera se mostrou muito bem, muito competente e vai bater de frente aí provavelmente com o iPhone 7, o Galaxy S8 e os outros celulares que a gente tem aí flagship que vão chegar esse ano. Alguns dos outros benefícios que a LG está destacando bastante também é em relação a você poder usar uma tela dividida devido à proporção, mas o Android Nougat 7.0 já faz isso, então eu acredito que é mais uma jogada de marketing para dar, digamos, para dourar a pílula. Olhando o LG G6 de forma geral, galera, ele é um celular muito bonito que traz algumas inovações, principalmente voltado para a tela, que é uma tela bem grande, né, que ocupa bastante espaço aí do celular. É um celular lindo de se olhar, isso não existe dúvida pelas fotos e pelos vídeos que já estão sendo feitos. É um celular que vai realmente deixar qualquer um impressionado, mas nós já temos outros celulares com telas aí que tomam 80% aí do celular, 90%, como o Mi Mix, por exemplo. Apesar disso, a LG promete bastante recurso com essa nova tela e a câmera promete também ser bem revolucionária, né, com configurações bem interessantes, bem próximas a fotos profissionais. Então, se a gente olhar, a gente vai ter um celular mais voltado aí para mídia do que efetivamente muitas novidades em relação a hardware pesado, etc. Eu fiquei um pouco dividido em relação ao aparelho, eu acredito que a gente vai precisar realmente dar uma olhada mais próximo no aparelho para entender se é um aparelho que esses novos recursos que a LG está prometendo trazer vão realmente valer a pena, porque em relação à configuração é aquilo que eu falei para vocês, galera, a gente está olhando um aparelho de uma geração passada, apesar de atender bem, mas quando a gente fala de um aparelho lançamento, a gente quer ter o melhor, ainda mais considerando que não vai ser um aparelho barato. A bateria de 3.300 mAh, ora, me preocupa um pouco, considerando que a gente tem uma tela tão grande assim e que provavelmente vai gastar mais bateria, e é uma bateria padrão, né? 3.300 mAh não é uma bateria tão grande. Isso vai depender muito aí do desempenho que a LG vai trazer para o novo sistema dela aí, que ela tá montando em cima do Android Nougat 7.0, então a gente vai ter que realmente fazer os testes para ver como ele vai se desempenhar, mas eu acredito que uma bateria de 3.500 mAh, pelo menos para uma tela tão grande, seria mais bem-vinda. E o que vocês acharam aí do novo LG G6, galera? Comenta aí embaixo. Eu quero saber da opinião de vocês em relação tanto à configuração do aparelho, como esses novos recursos que ele está trazendo, e em relação ao design, se vocês acharam ele bonito e se vocês comprariam. Agora resta a gente esperar para saber a data de lançamento aqui pro Brasil e quem sabe fazer um hands-on aí, fazer um teste e trazer todos os detalhes aqui para vocês, beleza? Não esqueçam de se inscrever no canal, deixa o seu like, compartilha com a família, com a galera, porque ajuda bastante. Eu sou o Becker e até o próximo vídeo. Valeu e um abraço, galera!